Eu resolvi fazer esse vídeo para te mostrar em apenas alguns minutos como você pode vender melhor suas ideias, seus produtos, seus serviços ou você mesmo com alguns truques muito simples. Bom, o nome disso é copywriting. Se você já pensou em começar uma carreira com escrita, com marketing, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Não só gostar, eu acho que esse vídeo pode colocar um bom dinheiro no seu bolso. Porque o motivo de você estar assistindo esse vídeo até agora é porque, modéstia à parte, eu sou bom em copywriting e eu vou abrir boa parte dos meus truques com você até o final do vídeo. Mas os truques que eu usei para fazer você continuar assistindo esse vídeo são só o número 3 dos 7 pilares que eu vou te mostrar nos próximos minutos. Então vamos para o número 1. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu, não deixou o seu like, esse é o momento para fazer isso. Bom, o primeiro ponto que eu acho muito importante você entender para convencer as pessoas através da sua comunicação é: identifique o desejo dos outros. Isso porque a gente está sempre escrevendo por um motivo, né? A gente quer vender alguma coisa, quer fechar um contrato, conseguir uma vaga de emprego, só que os nossos motivos nem sempre importam para as outras pessoas, principalmente para aquele que está lendo o seu texto ou absorvendo a sua comunicação. Por isso, para escrever um bom texto e para ter uma boa argumentação, você precisa esquecer completamente os seus motivos para estar fazendo aquilo, para poder perceber quais são os motivos da pessoa que está lendo ou que está ouvindo o que você tem para falar. Então, antes de você começar a escrever, faz o seguinte exercício: esquece completamente quem você é e os seus motivos para estar fazendo aquilo e pensa o que o teu comprador gostaria de ouvir mais do que tudo. Anota os 3 principais e provavelmente sua copy vai ter que se basear nesses pontos. É o famoso: as pessoas não compram um martelo, nem compram um prego, mas compram aquele quadro pendurado na parede da sala. Isso nos leva ao ponto número 2 do nosso vídeo, que é: seja novo, seja grande, seja rápido, seja fácil, seja barato. Tá, tudo bem, a vida na maioria das vezes não funciona assim, mas a verdade é que a resposta que a gente procura, muitas vezes inconscientemente, para os nossos problemas, é uma resposta fácil, que seja rápida, que seja barata e que seja nova, grande. Tudo bem, existe um limite, você também não vai inventar alguma coisa da sua cabeça, não vai falar algo, comunicar algo que não é verdade. Porém, sempre dá para pensar uma nova maneira de abordar o seu produto, em que ela pareça novidade para o seu cliente, em que ela pareça muito grande para o seu cliente. Talvez ela realmente seja e você ainda não explorou isso, você não percebeu isso. Se você prestar atenção, todos esses pontos eles são relativos. O barato é sempre relativo àquilo que você entrega aos seus concorrentes. O fácil é relativo à dificuldade que a pessoa vai ter se ela não encontrar a tua solução. Mostre isso, mostre essa virada de chave na cabeça da pessoa que você vai vender muito mais. Agora, você não vai chegar em nada disso se você não usar o pilar número 3, que é: faça o leitor querer ler mais. Não basta o seu texto ser super convincente se ele for chato, se ele não for interessante. Existe uma máxima de alguém bem sábio que diz: em copywriting, o objetivo de uma frase é fazer com que o leitor leia a próxima frase. E existem vários truques que a gente pode usar para isso. Um deles é o Open Loop. Mas antes de eu te explicar direitinho o que é o Open Loop, eu quero te dizer que esse vídeo é muito curto para eu passar todo o meu conhecimento sobre copywriting e sobre estratégias de marketing. E foi por isso que eu criei a Academia da Copy, para conseguir transmitir para os meus alunos exatamente tudo o que eu sei. Lá você vai ter aulas dedicadas sobre cada um desses temas, vai ter acompanhamento, vai ter exercícios. É o ambiente ideal para quem realmente quer cair de cabeça nessa profissão, cair de cabeça nessa carreira e ganhar muito dinheiro em um futuro breve. Então, se você se interessa pelo tema, dá uma olhada no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E voltando para o assunto do Open Loop, o Open Loop é quando eu abro um assunto e não termino ele, gerando aquela curiosidade, como eu fiz alguns segundos atrás. Bom, e quando eu falei sobre a Academia da Copy é porque eu estava aplicando a letra D do nosso 4º pilar. Talvez você já tenha ouvido falar dessa estrutura, mas vale reforçar nesse vídeo. É a estrutura AIDA. Eu vou te explicar. Existe um modelo que diz que as pessoas têm uma tendência maior a comprar se você seguir esse roteiro de apresentação das suas ideias, que é, número 1, gerar a atenção no seu leitor. Ele tem que parar o que ele está fazendo para ver o que você tem para falar. E interesse, ele tem que se interessar por aquilo, tem que ser algo que realmente fale com ele sobre as dores dele, sobre as necessidades dele. D,
desejo, ele tem que ver a vantagem do seu produto e realmente tem que partir dele a necessidade daquele seu produto. A ação, você tem que dizer claramente o que você quer que o seu leitor ou a sua contraparte faça. É assinar um contrato? É clicar num botão? É fazer uma compra? Se você deixar em aberto, uma parcela das pessoas vai ficar confusa e vai optar por não fazer aquilo que você gostaria. Então sempre feche a tua comunicação evocando a ação, falando o que as pessoas devem fazer. E esse ponto tem muito a ver com o nosso quinto pilar. Seja simples e seja claro. Não use uma linguagem mais complicada do que aquilo que é necessário para o seu objetivo. Você não sabe qual é o nível de leitura do seu público. Você não sabe qual é o nível de atenção que ele está dando para sua mensagem. Então seja objetivo e use uma linguagem clara, fácil, algo que crianças entenderiam se possível. Falando em clareza, eu quero deixar claro. Não existe óbvio. Fale aquilo que você precisa falar sempre. Não pense que tem nada subentendido. Explique o ponto A que leva ao ponto B, que leva ao ponto C, porque as pessoas vão ter a tendência a se perder nesse caminho. Então você precisa sim guiar elas. Falando nisso, eu quero te avisar que nós estamos chegando aos 2 últimos pontos, mas que eu considero os mais preciosos, então presta atenção. Ponto 6 é: parta sempre de uma big idea. Rui, o que é big idea? Big idea é uma grande ideia que resume tudo. Isso talvez seja uma das partes mais difíceis da copy, que você vai gastar mais tempo quebrando a cabeça para pensar em uma ideia só que resume tudo. Sim, mas vai ser a maneira mais fácil de você se comunicar com clareza, de você fazer com que as pessoas entendam o seu ponto. As pessoas têm uma atenção muito limitada em você. Você tem que ser claro, objetivo e você tem que centralizar a tua mensagem em um núcleo que faça com que as pessoas percebam que a sua ideia é diferente de todo o resto, que o seu produto é diferente. Se você tem uma pizzaria, venda a única pizza da região com a receita original do nono lá da Itália. Se você está querendo fechar um contrato, torne a sua proposta completamente irresistível, desbancando todos os seus concorrentes, falando na tua proposta sobre pontos que você sabe que eles não vão falar. Estabeleça isso de uma maneira que, se tua contraparte não assinar o contrato, ela está praticamente assinando o atestado de burrice. Se você vende uma bebida, transforme essa bebida num símbolo de status e não fique na competição ali pelo melhor preço. E agora o 7º ponto. Copywriting não é só sobre copywriting. Copywriting é estratégia, e estratégia é a parte mais importante do marketing. Não adianta você escrever muito bem se você não entender do comportamento do seu público, se você não entender as particularidades do ponto de venda ali do teu produto, se você não tiver interesse na dinâmica da experiência do usuário, se você não ligar para aquilo que as pessoas estão falando no atendimento da tua empresa. Cara, tudo isso é crucial para um copywriter. O fato é que copy é tão fundamental que é mais fácil você encontrar bons copywriters operando em setores estratégicos das empresas do que copywriters que estão realmente apenas só escrevendo e tendo boas ideias de texto. E claro, se você tem um papel estratégico, você vai ganhar muito mais dinheiro e não vai ser substituído pela IA. Se é isso que você quer de verdade, então não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo e se você tem interesse de dar esse próximo passo, de estudar copywriting e estratégia de marketing de verdade, dá uma olhada na descrição do vídeo e se inscreve na Academia da Copy. Te vejo no próximo vídeo.